estudante nono ano, né, do ensino fundamental da Rede Estadual de Minas. Comigo aqui está o Heron. A aula de matemática de hoje está lá na página 27. A gente vai falar sobre os zeros da função afim, ok? Então, o zero ou raiz de uma função é o ponto de coordenada quando y é igual a zero. Ou seja, quando o gráfico da função intercepta o eixo x, que é o eixo das abscissas, no ponto de par ordenado, o x, né, que eu tenho que calcular, descobrir, e o y é quanto? Zero, ok? Então, nós temos aqui o exemplo zero ou raiz da função afim da função 2x menos 1. O exemplo, né? No caso da função afim, eu tenho f de x igual a 2x menos 1. Temos uma função estritamente crescente, pois o valor do coeficiente a, né, é igual a 2, que é maior que zero, e seu gráfico intercepta o eixo das abscissas, né, no ponto de par ordenado x e zero, quando o y é igual a zero. Então, como que eu posso calcular, né, esse valor? A função não é y igual a 2x menos 1, então eu tenho o a igual a 2 e b igual a menos 1. Se o a é maior que zero, o gráfico vai ser uma reta crescente, né? Quando o y é igual a zero, né, o zero ou raiz da função, eu vou ter a função, né, 2x menos 1, então eu vou igualar 2x menos 1 a zero. E aí eu vou calcular 2x é igual a 1, vou passar o 1, né, para o outro lado da igualdade, então menos 1 vai passar a ficar positivo. E aí eu vou calcular o x, passando 2 dividindo, então x é igual a meio, ou eu posso escrever 0,5 em número decimal, né, com uma casa decimal. E se eu escrever 1, né, dividido por 2, eu tenho uma fração, ok? Eu posso dar a resposta em fração. Nós acabamos de calcular esse último ponto aqui, que é o ponto onde o x é igual a meio. Na verdade, eu igualei, né, e descobri que o x é igual a meio. Para eu traçar um gráfico, né, da função afim, eu preciso de ter, no mínimo, 2 pontos. Então, eu vou mostrar agora para vocês como fazer esses pontos. Eu tenho o ponto que eu descobri, né, e eu tenho também o 2 vezes o zero, que vai dar menos 1, né, porque 2 vezes 0 é 0, menos o 1, o y vai ser calculado menos 1. Então, para eu achar o ponto em que o x, que é o zero, o y vai ser igual a quanto? Menos 1. Esse ponto também é importante no gráfico, né, para a gente verificar onde a reta vai cortar o eixo y, tá? Então, nós temos aí o gráfico da função afim, né? Y igual a 2x menos 1, né? O a é igual a 2, então vai ser uma reta crescente, e tenho esse ponto que eu chamei a atenção de vocês. Quando o y é igual a zero, né, eu tenho zero ou a raiz da função, né, e eu tenho, já calculei que o x é igual a meio. Então, esse ponto que eu destaquei para vocês, a gente já calculou. Esse ponto, então, é o par ordenado meio, o x é igual a meio, e o y é igual a zero. Outro ponto também, né, então, é onde que a reta vai cortar o eixo x. O outro ponto, né, que nós já calculamos, é quando o x é igual a zero. Quanto que vale o y? Menos 1. Então, estou destacando aqui o y, né, onde que a reta vai cortar o eixo y. Eu tenho par ordenado, o x é 0
e o y menos 1. E aí, eu tenho outros pontos também aqui que fazem parte dessa reta. Por exemplo, se o x é igual a 1, o y também é 1. Se o x é igual a 2, né, o y vale 3. Então, se eu unir esses pontos, né, o x está aumentando e o y também aumenta, por isso que a reta é crescente, eu vou visualizar no gráfico esta reta crescente. Como que eu posso visualizar a reta crescente? Né? O x está aumentando e o y também aumentando. Bom, no exercício 1, está lá na página 27, a gente tem esse mesmo gráfico, né? Só que já com vários pontos, né? Para que vocês possam interpretar o gráfico. A letra A do exercício pede qual zero ou raiz dessa função, né? Que é o ponto R, né? O zero ou raiz de f é meio, que nós já calculamos, né? Então, esse ponto aqui que eu estou destacando para vocês. Qual que é esse ponto R? O x é igual a meio e o y é igual a 0. A letra B, né, chama atenção também para outro ponto importante, que é o ponto B. Nesse ponto B, ele tem coordenadas quanto? 0, né, para o x, né, e menos 1 para o y. Então, eu vou destacar aqui no gráfico para vocês, né, esse ponto B. O x é igual a 0 e o y é igual a menos 1. E nós temos aí no exercício da letra B, né, essas opções, né, que vocês vão poder preencher lá, né? Qual que é, né, o ponto B, qual que é a coordenada do ponto B, ok? Bom, a letra C pede apenas determinando os pontos R e B, podemos construir o gráfico, né? Então, que eu já expliquei para vocês. E aí, o ponto F, né, pertencente ao gráfico, né, ele está em qual quadrante? Então, vamos verificar aqui o que é o quadrante. Esse primeiro quadrante, eu tenho os valores de x positivo e os valores de y positivo. O segundo quadrante, o y é positivo e o x é negativo. O terceiro quadrante, o y é negativo e o x também. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, onde que está? Em qual quadrante que está o ponto da letra F, né? Então, eu tenho a letra F, né, que é a função quando o x, né, é menos 2, eu tenho, né, este ponto que eu estou destacando para vocês, que está no terceiro quadrante. Eu vou completar aqui, que são coisas que nós já falamos, só reforçando. Então, f de menos 2, né, é igual a quanto? É igual a menos 5. É o ponto de coordenada menos 2 e menos 5, que está no terceiro quadrante. F de menos 1 vai ser igual a menos 3. Então, par ordenado fica assim, menos 1 e menos 3, que também está no terceiro quadrante, que é o ponto da letra C. O F de 0, né, é quando a reta corta o eixo Y, né? Então, o x é igual a 0 e o y é menos 1, né? Que é o ponto da letra B, que eu já mostrei para vocês. E nós temos aqui, desculpa que eu passei, né? A raiz, chamando a atenção para vocês, de 0,5, né, é igual a 0. Né? Então, esse ponto é o ponto que eu estou chamando a atenção, que é o ponto R, de x igual a meio e o y igual a 0. F de 1 é quando o x é igual a 1. Então, está no primeiro quadrante. Né? O x é igual a 1, substituindo, eu tenho y igual a 1. F de 2 vai ser igual a 3,
quando o x é igual a 2 e o y igual a 3. E eu estou, né, com os valores, né, desse ponto no primeiro quadrante. F de 3, né, é igual a 5. Então, o par ordenado é 3 e o y é 5, está também no primeiro quadrante. Então, esse exercício é o exercício 1, tá? Do PET 4, né, da semana 4, que está lá na página 27. Nós temos também um exercício que está na página 28, é o exercício de um gráfico, né, dessa função que eu vou mostrar para vocês. A função f é definida por 4 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 2 segmentos de reta. Então, nós temos aqui o gráfico e aí tem uns exercícios para vocês completarem, né? No intervalo menos infinito e 0, a função f, então eu tenho aqui, né? Essa função aqui, ó, é menos meio de x menos 1. O ar é menor que 0, a reta é decrescente e no intervalo eu tenho, né? Vocês podem visualizar no gráfico que a reta é decrescente, o valor de A é igual a menos meio e o valor de B é igual a menos 1. Nós temos também outros intervalos, né? No exercício a gente tem o A, né, maior que 0 aonde? No intervalo de 0 a 3. Qual que é a função? A função é x menos 1. Se o x, né, a função é x menos 1, o A é igual a 1. O A é maior que 0, a reta é crescente. Vocês podem observar que quando o x, né, tem os valores entre 0 e 3, que eu estou destacando para vocês, o gráfico, né, tem uma reta crescente, ok? Bom, um outro intervalo também, né, do mesmo exercício, é quando o x está entre os valores 3 e 5. A função é igual a 2, é uma função constante, né? Olha a reta aí. Quando função constante, o A é igual a 0 e, no caso, o B é igual a 2 aqui. Então, por isso que a gente tem uma reta paralela ao eixo x, né? Que é uma reta da função constante. E, o f de x ou y é igual a 2. Então, nesse intervalo, a função é f de x igual a 2. Eu tenho uma reta paralela ao eixo x. E por último, né, deste exercício, eu vou mostrar para vocês esse intervalo, onde que o valor de x é maior, né, ou igual a 5, né? O que acontece com esses valores? A função f, né, é definida pelo valor de f de x igual a 2x menos 8. O A é igual a 2 e o B é igual a menos 8. Se o A é maior que 0, a reta é crescente. E a gente pode visualizar no gráfico que nesse intervalo que eu estou chamando a atenção de vocês, né, de 5, né, para mais, né, maior que 5, infinito, né, para mais infinito, a reta é, então, crescente, ok? Esses exercícios estão no PET 4 da semana 4. E nós temos mais um outro exercício, tá? Que é o exercício, né, desse mesmo que está pedindo assim no final, né? A função, né, é essa que está dividida em várias partes, né, de vários intervalos. A função, então, ela tem 2 pontos, onde o ponto A, que eu estou chamando a atenção de vocês, é menos 2 para o x. Então, esse par ordenado, né, o x é menos 2 e o y é igual a 0. Esse ponto é o que nós chamamos de raiz ou zero da função. E aí, nós temos o outro ponto também,
que é o ponto R. Esse ponto, o x é igual a 1 e o y é igual a 0. Observe que é quando as retas cortam, né, o eixo x, né? Então, esse que é o zero ou raiz da função. Nós temos o último exercício que eu vou passar para vocês, que é o do PET, né, 4, está lá na página 28. O exercício fala assim: o lucro diário em reais de uma confecção de camisas de malha é expresso pela lei de formação de uma função afim, definida por f de x igual a 4x menos 1.200, em que x representa a quantidade de camisas de malhas produzidas diariamente por essa confecção. Aí, nós temos uma tabela para que vocês possam preencher os valores. Se x é igual a 0, eu posso substituir 4 vezes 0, né, que dá 0, menos 1.200, o y vai ser 1.200. Então, eu tenho este ponto de par ordenado, o x é 0 e o y é 1.200. Outro ponto é, quando o x é igual a 300, eu tenho 4 vezes 300 dá 1.200, menos 1.200, o y é igual a 0. Então, como que fica o par ordenado? 300 para o x, né, e 0 para o y. Esse exercício é o último exercício, né, da semana 4. E aí tem mais. Nós podemos fazer o gráfico só com aqueles 2 pontos que eu chamei a atenção de vocês. Quais são eles? Né? É esse ponto aqui, quando o x é 0, né? E o y é menos 1.200, então ele vai cortar, a reta corta o eixo y. O outro ponto é o zero ou raiz da função. É quando a reta vai cortar o eixo x, né? Então, estou chamando a atenção de vocês. Vocês podem calcular só esses 2 pontos, né? E traçar o gráfico. Então, esse gráfico é para ser traçado, né, no exercício 2 da página 28. Nós temos aqui, né, a letra A perguntando assim: quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das abscissas? Então, nós temos aqui, a resposta vai ser, né, da letra A, o ponto R, né, que é esse ponto que eu estou chamando a atenção de vocês. A coordenada dele é 300 para o x e 0 para o y. E esse ponto é chamado de zero ou raiz da função. Um outro ponto, que é a letra B, eu estou chamando de P, tá? Então, eu mostro aqui para vocês o ponto P. Ele tem coordenada, quando o x é igual a 0, o y é menos 1.200. É o ponto de interseção entre o gráfico de f, né, da função f de x, 4x menos 1.200, né, quando o x é igual a coordenada, né, é quando o x é igual a 0, esse ponto P, né? Então, vocês podem completar, né, no exercício aí de vocês, P é 0 e menos 1.200 o y, né? O ponto que a reta corta o eixo y. A letra B, né? Quais são as coordenadas, né? Então, qual que é a raiz, né, da função? R, 300, né? Para separar o x do 0. Então, nós temos aí o R que representa o zero ou raiz da função. Aí perguntou assim na letra E, considerando que a função, né, representa, que é o lucro, nessa questão, o que significa a raiz? A raiz, gente, é um ponto importante de análise, porque ali no zero ou a raiz da função, eu tenho que, para não ter prejuízo, né,
que seriam os valores de Y menores que zero, né? Então, se eu fabricar, né, fabricar camisas, né, o X for igual a zero, não fabricar camisas, eu tenho aí, né, um prejuízo. Então, a resposta é que a raiz eu teria que fabricar, no mínimo, 300 camisas por dia. Muito obrigada pela participação de vocês.